Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Se você puder acompanhar os nossos parceiros nas entrevistas em todas as plataformas digitais e para quem quiser também, veja o YouTube, via Spotify. A gente volta logo após a vinheta. Quando eu cheguei na PEN, economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né? O stalinista lá não tem o que discutir. Eu acho que não deveria ser sentado para conversar na mesa dos adultos. O prefeito Eduardo Paes, eu acho que ele também fez parte dessa história nefasta. Né? Chega na hora H, eu não pago, eu sou acionista, pago o banco, coloco lá um presidente que não me cobra, certo? Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil. Bem-vindos de volta. Então, hoje vamos falar com dois cientistas e vamos começar exatamente a nossa rodada de entrevistas em relação às eleições de 2022. Hoje nós temos o deputado Fábio Osterman, que é professor universitário, cientista político e ativista liberal. Candidato a deputado estadual pelo Novo, no Rio Grande do Sul, em 2018, ele obteve 48 mil votos, quase 49 mil votos, em 427 dos 497 municípios gaúchos, sendo o 16º deputado mais votado do estado. E também, para compor a bancada, a gente tem aqui o Isaac Sassi, que é cientista político e filósofo, tem experiência no Poder Legislativo e trabalha como consultor de relações governamentais. Então, sejam bem-vindos todos. Prazer, obrigado pelo convite novamente, Felipe. Prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite. E quem vai mediar aqui a nossa mesa sou eu, Felipe de Soy Caraballo. Eu sou cientista político também, mestre em ciência política pela Universidade de Leiden, mas eu sou o que pouco importa aqui, quem mais importa são os nossos convidados. Então, para começar logo de cara, e a gente já falou um pouco disso nos bastidores, a gente falou que a gente não era muito imparcial, mas essa é a melhor parte, eu vou ser bastante parcial em vários pontos, e todo mundo vai ser um pouco parcial, porque não tem como ser 100% imparcial. Então, acho que a gente já pode começar direto com uma pergunta que crava direto no ponto sobre as eleições de 2022, e já pergunto de cara. Quem vocês acham que ganha já primeiro e segundo turno nas eleições de 2022? Deixa o Isaac começar aí. Já que o deputado me deu a palavra, que sou eu para negar. Então, se eu tivesse uma bola de cristal, eu seria o consultor mais bem pago do país. Como eu não tenho, eu trabalho com as informações que a gente tem, que são através das pesquisas. O que tem surgido muito forte é o ex-presidente Lula como primeiro lugar, apesar do atual presidente Bolsonaro estar crescendo nas pesquisas, o gap diminuindo bastante entre os dois. Imagino eu que se fosse hoje a gente ia ter a formação de um segundo turno entre o Lula e o presidente Bolsonaro. Tudo bem. Assim, se tem uma coisa que as pesquisas 7 meses antes ou 8 meses antes das eleições nos mostram, são tendências, né? Evidentemente que elas não preveem o futuro e elas não garantem um resultado eleitoral. Tem muita gente que fala assim, não, pega as pesquisas de 2018, nenhuma dizia que o Bolsonaro ia ganhar nessa época, não sei o quê, as pesquisas erraram. Eu falo, olha, meu querido, tu tá pegando a pesquisa por aquilo que ela não se propõe a entregar. Se quiser discutir a metodologia da pesquisa, a gente pode discutir, mas tu tem que entender ela por aquilo que ela é, um retrato amostral, temporal, de uma tendência de opinião da sociedade. Hoje existe uma tendência bastante firme de que o Lula é favorito e de que o Bolsonaro tem algumas oscilações em termos de intenções de voto, mas que tem uma porção muito consolidada do eleitorado que rejeita ele mais do que qualquer outro candidato. E isso pode lhe trazer algumas dificuldades para
conseguir vencer no segundo turno. Talvez não dificuldades para ir para o segundo turno, mas hoje eu vejo um cenário muito difícil do Bolsonaro vencer no segundo turno. Então, acho que correndo o risco de acontecer que nem aconteceu com algumas das minhas análises de 2018, eu não sou muito bom nesse tipo de coisa de previsão, né? Ainda mais porque eu, muito mais que o Isaac, certamente, estou muito mais envolvido dentro do meio, então a minha visão certamente é mais viciada e mais parcial, mas eu acho que hoje existe uma tendência de vitória do Lula, que eu considero que seja uma tragédia, né? Assim como eu acho que também seria uma tragédia a reeleição do Bolsonaro, mas infelizmente são os dois rumos mais prováveis para as eleições presidenciais desse ano, me parece. Eu concordo plenamente, e já, como eu disse, eu não sou nenhum imparcial aqui, eu já coloco a minha... Pelo menos pela distância geográfica, que eu né? vejo... Tu tá na Finlândia, pelo menos distante geograficamente tu tá da realidade aqui. Ainda tem que votar na embaixada, né? Tem que ir com um compromisso, que é voto obrigatório ainda. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que o Lula ele vai continuar bem, pelo menos até o fim da eleição. Ele vai continuar alto nas intenções de voto e vai conseguir ganhar, eu acho que no segundo turno, porque aparentemente a partir das pesquisas espontâneas que o IPESP anda fazendo, o crescimento dele foi bem visível, enquanto o pessoal que não sabe foi decrescendo. O Bolsonaro continua mais ou menos a mesma coisa, e as últimas pesquisas agora realmente mostram esse mesmo retrato. Paraná Pesquisas não é meu favorito, mas a gente tenta olhar para todos. O Paraná Pesquisa botou Lula com 38, quase 39, vamos arredondar para cima. O Poder Data botou ele em 40. O Poder Data, não, o IPESP, que está um pouco mais antigo, 3 semanas atrás, ficou com 43%. Então deu uma mera derretida. E aí a gente consegue ver que o Bolsonaro ficou mais ou menos a mesma coisa, baixando entre 5% de 3 semanas para cá. Mas aí vem a próxima pergunta sobre os próximos, os outros candidatos que a gente pode ter. A gente ainda tem Sérgio Moro e o Cirão da Massa, que não sai do mesmo lugar. O Ciro tenta com uma proposta nova com o João Santana, tentando fazer algum tipo de propaganda mais jovem e às vezes tentando se inclinar um pouco para o público mais conservador, católico. Mas eu acho que essa estratégia não anda funcionando. Não sei o que vocês acham da estratégia do Ciro ultimamente. Eu acho uma grande dificuldade que o Ciro está tendo e vai ter é que ele tem um corredor muito estreito para ampliar as suas intenções de voto dentro da esquerda. Porque o Lula e o PT são uma força inegável e inevitável dentro do cenário político brasileiro, né? Por mais que tenham perdido com força significativamente, né? Basta olhar, por exemplo, o tamanho das bancadas do PT Brasil afora, o número de prefeituras que eles têm. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que sempre foi um dos berços históricos do PT, a maior cidade que o PT governa é a cidade de São Leopoldo, que tem aí cerca de 200 mil habitantes, pouco mais de 200 mil habitantes. A maior cidade que o PT governa no Brasil é a cidade de Contagem, salvo engano, na região metropolitana de Minas Gerais, que tem aí seus cerca de 500, 600 mil habitantes. O PT não governa hoje nenhuma capital, governa acho que 2 estados, né, o Piauí e o Ceará, a Bahia também, mas não... Rio Grande do Norte também, Rio Grande do Norte, cabeça. Mas governa basicamente estados periféricos, né, o que afasta muito daquela realidade que a gente viveu no início dos anos 2000, do ápice do PT, mas o PT ainda é uma realidade dentro da esquerda, especialmente, e é curioso como a esquerda aceita o caráter hegemonista do PT. Eu, evidentemente, não transito tanto na esquerda, mas transitei na esquerda durante a faculdade, né? Eu tive, por acaso, meu primeiro ano de faculdade foi o primeiro ano do governo Lula também, então eu tive uma vivência no movimento estudantil, que me foi bastante rica para eu entender um pouco melhor a dinâmica da esquerda à época, como pensava o pessoal de esquerda. Eu, inclusive, me considerava de esquerda à época, mas, na verdade, com o tempo eu vim descobrir que eu, na verdade, só era
um liberal que não entendia muito de economia, né? Então eu acabava aderindo à esquerda mais por um rechaço àquela direita tradicional, reacionária, do que qualquer coisa. Mas o Ciro, portanto, acaba tendo essa dificuldade que ele vem tentando vencer, pegando um eleitorado mais de centro, mas isso acaba gerando, evidentemente, uma certa crise de identidade nele. E o fato de que existe uma rejeição muito grande do eleitorado mais centro-direita, que é uma porção muito grande do eleitorado, a figura dele, eu acho que deve dificultar. Acho que hoje o Ciro é um grande candidato a ficar em terceiro ou quarto lugar, como foi em 2018. E eu me alinho completamente com a análise do Fábio. Eu entendo que o Ciro ele navega ali num espaço muito estreito, mas eu acrescento ainda que acabou sendo o resultado das escolhas dele, né? O Ciro, enquanto o Lula ainda estava na dúvida sobre a viabilidade da campanha, enquanto a rejeição ao Bolsonaro não se consolidava, ele tentou ganhar esse eleitorado que não é o nem-nem, é um eleitorado que, numa disputa entre Lula e Bolsonaro, escolheria o Bolsonaro, e com a viabilização da campanha do Lula e a continuidade do governo, foram esses candidatos que acabaram polarizando e como se fossem dois continentes que fossem se separando e o Ciro com as pernas abertas no meio. Então ele buscou os dois eleitorados e acabou não conseguindo nenhum. Pernas abertas no sentido de tentar estar nos dois polos, né? Não em outro sentido. Isso, de estar nos dois polos. Não é de estar de pernas abertas para nenhuma das propostas, não. Duas canoas, digamos assim. Infelizmente não funcionou de nenhum dos dois jeitos. Né? É a minha interpretação hoje. Mas, enfim, a gente consegue ver que, como vocês falaram, acabou não agradando ninguém, e principalmente considerando que ele já é um candidato que passa de ano, de eleição em eleição, e não engata, ele não passa para segundo turno. A gente esperava que com o João Santana, pelo menos deu algum burburinho nas notícias, que o João Santana talvez fosse trazer algo benéfico para a campanha dele. Ainda está cedo, sim, ainda está cedo, claro. O João Santana pode desgraçar a campanha de alguém, vai saber. Marina Silva está até hoje colhendo os frutos disso. Mas eu acho que pelo menos o Ciro é um livro fechado já, então não levaria muito adiante. O que eu levaria um pouco adiante é considerar o Sérgio Moro, vizinho nas pesquisas de intenções. O Sérgio Moro e o Ciro estão empatados tecnicamente. Eles estão entre 7, 6, 8%. E eles transitam por ali. Não estou dizendo que o Sérgio Moro ganha essa eleição de forma alguma, duvido, não tem maneira, forma alguma dele ganhar, mas a gente não pode deixar. A gente não pode deixar de reconhecer. Eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer. Eu já te posso falar. A gente não pode deixar de reconhecer. Ganhar 7% ou 8% das pesquisas, sendo que ele saiu agora e é um outsider dentro do meio político, entre aspas, nunca concorreu, eu acho bem impressionante. Pode falar, por favor, Fábio. Acho que o Moro cometeu 2 erros fundamentais. O primeiro foi ter entrado nessa briga, que é uma briga de cachorro grande, tarde demais. Ele entrou tarde demais nessa briga e ele entrou em um partido que tem os seus interesses próprios, que tem uma estrutura fisiológica, que tem um compromisso muito raso com o projeto dele, que é um projeto reformista até certo ponto, mas que basta analisar a trajetória do Podemos, né, antigo PTN, né, o Podemos era o PTN antes, né, que era um partido, uma estrutura cartorial, patrimonialista, típica de um partido nanico no Brasil, e como vocês sabem, eu tenho experiência em vivência nesse tipo de, como o Felipe certamente sabe, estive durante 2 anos nas trincheiras de um partido nanico patrimonialista, achando que dava para fazer uma pequena revolução, que foi o que nós tentamos fazer no PSL por meio do Livres. Infelizmente, a velha política acabou
mostrando suas garras e acabou enfim, tomando o brinquedo das nossas mãos. E Podemos é uma estrutura com características similares, né? Tem um proprietário ou uma proprietária que, em determinado momento, vislumbrou a possibilidade de eleger o presidente da República a partir de uma figura que demonstrava um certo apelo eleitoral. Só que eu acho que o Moro ele chegou tarde demais nessa história, porque ele cometeu, de certa maneira, e eu até, sinceramente, entendo que ele tenha tomado as decisões que tomou, de sair do Brasil, de ir para os Estados Unidos, de querer ganhar um bom salário, um salário justo, uma remuneração, acho, compatível com a trajetória dele, com a qualificação dele. Ele é um homem qualificado, ele é alguém de repertório, mas isso trouxe um custo. Ele perdeu, na prática, praticamente quase 2 anos de articulação política num período crucial da história do Brasil. Se ele tivesse saído do governo Bolsonaro e montado um projeto de, olha, eu não sei se você é o candidato a presidente, mas eu quero ajudar a evitar que o Brasil seja presidido pelo Bolsonaro ou pelo PT. Na época o Lula estava preso até, né? Então eu vou me envolver nisso, vou cruzar o partido, vou cruzar o país, vou montar um projeto político que seja sustentável e vou buscar fazer isso. Ele resolveu ir para os Estados Unidos, né, para prestar consultoria para uma empresa, para um escritório de advocacia e tal, ganhar dinheiro, uma escolha absolutamente legítima. Só que ele abdicou de passos fundamentais para a construção de um projeto sólido, né? Eu até poderia fazer o clichê aqui de citar o Frank Underwood, mencionando aqueles que preferem o dinheiro sobre o poder, mas eu não vou cair nesse clichê aqui. Muito embora eu acho que a situação do Moro se enquadra de maneira bastante interessante nesse caso, ele acabou chegando em cima da hora, num momento em que o Brasil já está num nível de polarização bastante complicado e difícil de romper, e ele não teve tempo e não vai ter tempo de montar um partido político que realmente siga o projeto dele. É só ver, nos principais estados, não nos principais, né? Os principais estados dele e do Podemos são Paraná e São Paulo. Nesses estados, acho que a coisa está... quer dizer, nem São Paulo está mais agora por conta dessa situação com o MBL, né? Na prática, o projeto dele em São Paulo ruiu, né? Mas vê, por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Qual é a situação do Podemos nesses estados? Se for olhar, vai ver que existe uma quantidade muito grande de lideranças que falam, mais ou menos abertamente, que vão apoiar o Bolsonaro. Não vão apoiar o Moro, porque já não acreditam na candidatura dele, né? Então, enfim, é uma situação complexa. Por quê? Porque esse movimento de emergência de uma terceira via, ele é um movimento bastante complexo, né? Eu tive uma dimensão mais clara da complexidade e de quão difícil seria fazer isso quando eu fui para São Paulo, no dia 12 de setembro do ano passado, e participei da manifestação ali na Paulista, que foi uma experiência bastante frustrante pela pouca adesão popular. Era muito curioso, né? Porque tinha muitas figuras apoiando, né, em tese, pelo menos, figuras de relevo nacional, mas não tinha muita gente presente, né? E ali ficou claro para mim que todo mundo queria a terceira via, mas pouca gente estava disposta a fazer o que seria necessário para que a gente tivesse uma terceira via efetivamente emergindo. Então, desde então, eu passei a ser um pouquinho mais cauteloso em relação a essa possibilidade. E complemento ainda, Fábio, não sei se você vai dividir da minha opinião, mas todo mundo quer ser a terceira via, só que ninguém quer ser parte da terceira via. Os projetos acabam puxando muito para um lado, acabam se tornando projetos personalistas de terceira via, não agregando. Um outro erro que, assim, uma coisa que eu acho interessante, você podia ter feito o clichê, porque clichês viram clichês porque alguma verdade, alguma beleza eles têm. Mas o Moro também, você já fez pelo menos uma campanha, foi vitorioso, sabe? A campanha é um processo que é muito difícil e onde se aprende muito também. E o Moro, por vir do Poder Judiciário, talvez conhecer pouco do Brasil,
perdeu muito desse tempo. E busca experiências fora, parece, salvo engano, ele está montando uma agenda para conhecer outros modelos em outros países. Parece, se eu não me engano, vai à Alemanha, vai aos Estados Unidos, vai passar por países da Europa, mas eu não tenho certeza se ele já foi ao Tocantins durante o processo de campanha, ao Acre, conhecer a realidade, Roraima. Então, assim, conhecer muito de outros sistemas e não conhecer do país não me parece uma estratégia razoável. Eu não costumo cravar sucessos e fracassos antes da hora, porque a gente sabe como é o histórico das eleições no Brasil. Porém, não me parece ser a estratégia mais razoável no momento. Talvez os outros estados antes de se lançar candidato à presidência da República. Interessante saber disso, que ele está planejando ir visitar o exterior, etc. Eu, assim, se a campanha dele fosse realmente para valer, eu sugeriria que ele passasse rodando o Brasil, né? Passasse se consolidando, especialmente, pelo menos no sul e no sudeste, que são o grande campo de prova dele, né? Para ele conseguir. Mas sair do Brasil para conhecer outros modelos, poxa, você não consegue te assessorar de pessoas que conheceram outros modelos e delegar tarefas que podem ser delegáveis, porque na política a gente tem muito essa tentação, né? E eu tenho permanentes conflitos, entre aspas, com a minha própria equipe em relação ao que eu posso delegar e o que eu não posso, né? Eles reclamam que eles falam que eu sou muito centralizador, mas eu digo que, olha, existem algumas coisas que só eu posso fazer por mim mesmo, pelo meu mandato. Outras coisas eu não posso. Por exemplo, pedir voto, conversar com pessoas e conquistar a confiança delas, demonstrar o meu repertório, as minhas ideias em relação ao que eu defendo, isso aí só eu posso fazer por mim mesmo. É seu. Até uma das coisas que eu mais reclamo e me ressinto, e Felipe, tu que está fazendo o teu doutorado, tá no doutorado, né? Não, Deus o livre. Vamos parar por aqui por um tempo. Vamos ficar só no mestrado e aí parou um pouquinho. Uma das coisas que eu mais me ressinto é o fato de que eu não consigo estudar enquanto deputado. Eu parei no meu mestrado, mas eu sempre gostei muito de estudar. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Né? Evidentemente, felizmente, ao longo da minha vida eu tive muitas oportunidades e muito tempo para estudar, mas evidentemente eu não cheguei no topo, eu não esgotei minhas possibilidades, mas eu busco me amparar de pessoas que têm um conhecimento complementar ao meu, que têm uma capacidade, às vezes até maior que a minha, de adquirir o conhecimento, e para me ajudar a entender temas que têm certa complexidade, a trazer outras experiências. É claro que é importante para nós conhecer outros sistemas, outras realidades, mas a gente tem que ter também uma escala de prioridades, né? Dentro daquilo que é fundamental e não é. Feito, falou. De fato, eu trabalhei em campanha, eu concordo contigo, o candidato tem que estar lá na frente, e porque não adianta. É totalizante, campanha é uma experiência totalizante, tu tem que entrar de cabeça. Você pode estar com o assessor ali do lado, teu assessor pode ser o cara, você pode ter o cara com formação de não sei aonde, e ali ele fala bonito, mas você que é o candidato, você tem que estar ali, né? E você tem que falar bacana, você que tem que convencer a pessoa, porque a pessoa está votando no candidato. A pessoa vai votar em você, não vota no assessor. Exato. E faltam menos de 7 meses para a campanha, né? Deixa eu até citar um caso, assim, em termos de terceira via, eu tenho o dever de ofício de mencionar o candidato que, na minha opinião, é de longe o candidato mais preparado para debater os temas do Brasil, para debater respostas de políticas públicas para o nosso país, que é o Felipe Dávila. Felipe Dávila. É um cara que está há 20 anos debatendo construção de políticas públicas para os municípios e para os estados, e acompanhando o debate público, mas ele tem uma grande dificuldade, que é o fato de que ele não é conhecido. O Moro tem uma facilidade, que é o fato de que ele é conhecido. Claro que ele tem rejeição também, né? O Felipe não tem rejeição porque ele não é muito conhecido. Mas o Moro já é conhecido. O Moro já carrega consigo uma aura de viabilidade. E o Felipe, uma das maiores dificuldades que ele tem é essa narrativa que persegue de que não tem chance. Não tem chance, então vamos apoiar outra pessoa. E eu já passei por isso, que eu fui candidato a prefeito
viu, Isaac? Antes de vencer a eleição para deputado estadual, eu fui candidato a prefeito de Porto Alegre. Quis começar com coisa simples. Olha, Assim. Fui candidato a prefeito. Mas eu também já trabalhei em campanha e a gente aprende muito mais nas campanhas que a gente perde do que nas que a gente ganha. O que eu aprendi com a... Não, que assim, uma coisa também não é demérito. Uma coisa que eu gosto de pontuar é tu só perde uma campanha se tu sai dela menor do que tu entrou. Sim, verdade. Ok, beleza, em 2016 eu não fui eleito, mas foi inegável que eu saí dela muito mais maduro, muito mais preparado e com um capital político muito maior. Né? Se a pessoa sai, por exemplo, o Alckmin saiu menor do que entrou na campanha de 2018. Sim. A Marina Silva saiu menor que entrou na campanha de 2018. Inegável. Sim. Não, você está corretíssimo. O Moro ainda, enquanto a gente está nele, ele tem uma vantagem que está sendo pouco explorada, que é as críticas que podem ser feitas a ele. Eu não estou dizendo que são críticas minhas, mas as críticas que são críticas que são muito complexas para o eleitorado médio, que é uma coisa que ele pode explorar e tem explorado muito mal, assim, na minha compreensão. Eu vejo o Moro, assim, a equipe e a campanha cometendo erros amadores, para ser, assim, bem honesto. O que eu posso trazer aqui, já que a gente falou bastante dos dois que estão com 6 a 8% nas intenções, e a gente também já chegou a falar um pouco do pessoal que está ali na frente da corrida, é que isso 2022 não vai ser uma eleição normal. Obviamente não vai ser uma eleição normal, exatamente por mil motivos, mas o maior motivo de todos é Lula volta depois de tanto tempo, algo que a gente não esperava, pelo menos eu nunca esperei, porque eu já bati a conta ali, ó, Bolsonaro vai ganhar. Se alguém algum dia ver meu Twitter, quase ninguém vê meu Twitter, porque eu não sou conhecido, mas eu falava, Bolsonaro ganha na próxima, ganha a reeleição, ganha tranquilo a reeleição. O Brasil é um país que reelege presidente. Agora, se até a Dilma conseguiu se reeleger. Exatamente. Até a Dilma conseguiu se reeleger. Só que eu não esperava que o STF fosse decidir as coisas como decidiu. Eu não esperava que o Lula fosse ficar elegível de novo. Então, agora é uma coisa totalmente diferente. E, obviamente, a gente teve uma gestão desastrosa que não cumpriu nada do que prometeu. E ainda por cima, durante as crises, se deu absurdamente mal. Absurdamente mal. Com péssimo time para tudo. Até a visita na Rússia o cara conseguiu errar. Então, não é um cenário típico. Sabendo que não é um cenário típico, eu acho que existe uma grande margem para errar em todas as formas possíveis. O Ciro, que já é veterano de eleição, como eu disse, ele, mesmo com o marqueteiro João Santana, ele não está conseguindo. O Sérgio Moro, com toda a aprovação, mas popularidade que ele tinha, ele comete erros, esses erros custam mais caro do que o normal que deveria. E aí, o que sobra mesmo são as duas opções que a gente tinha. É o feijão ou o arroz. E aí a gente parte para a nossa segunda opção das pesquisas, que é o Bolsonaro. E aí tentar explicar o porquê que parece que ele está reidratando depois de ter se desidratado tanto. E a minha única... Bem, eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro, porque não é sobre mim aqui, né? Não, estou interessado em ouvir a tua hipótese, porque eu não tenho nenhuma hipótese tão firme a respeito disso. Tampouco eu, mas assim, o que a gente teve bastante durante a gestão do Bolsonaro era exatamente que ele estava sendo bombardeado de todo canto. Com a CPI, a popularidade dele decresceu. Por óbvio, por mais que você consiga ter um pessoal alienado e maluco te apoiando, existe um certo limite. E o pessoal começa a desconfiar depois de tanto tempo. Aconteceu a mesma coisa com o PT. Então, a única coisa que eu imagino que ele volta a reidratar e aí fecha, carimba e engessa, concretiza o segundo turno entre os dois,
É exatamente isso. Agora está tendo a guerra com a Ucrânia. Ainda bem que eu não estou na Rússia, porque senão ia ser preso ter falado guerra. Mas agora que a gente tem um conflito na Ucrânia, a TV não tem muita coisa para falar sobre o Bolsonaro, né? Pelo menos nada grandioso o suficiente. Mas ainda assim é impressionante como ele consegue aproveitar cada oportunidade para falar uma besteira e se posicionar de maneira equivocada, né? É impressionante o dom que o homem tem. Ele sempre foi um polemista, né? Desde antes, quando ele ainda era da ativa do Exército, ele sempre foi dado a polêmica. Acho que é do espírito dele. Eu acho que talvez uma hipótese plausível para essa reidratação do Bolsonaro seria talvez a descrença numa alternativa que faça que as pessoas, cada vez mais pessoas achem que, bom, talvez seja isso mesmo, né? Seja Lula e Bolsonaro. E entre Lula e Bolsonaro, eu acho que eu acabo escolhendo Bolsonaro. O que é uma tragédia, mas é uma tragédia anunciada também, né? Pela falta da consolidação de uma terceira via mais viável, né? Mas tem um fenômeno interessante que a gente não abordou aqui, Felipe, que é a de uma pessoa que mora a alguns metros da minha janela aqui, que acho que merece ter uma ponderação. Eu estou, para quem não entendeu, estou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que fica em frente ao Palácio Piratini, que é a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. O habitante desse palácio não se encontra aqui nesse momento porque ele está em uma agenda de candidato à presidência da República nos Estados Unidos. Ele não está numa agenda, até porque a gente tem feito uma crítica, né? Olha, se ele não quer ser governador, ele que renuncie logo. Mas ele está aguardando uma decisão mais sólida do PSD. Mas todos os formadores de opinião com quem eu falo dão como certo o fato de que, mais tardar no final da semana que vem, ele anuncia a filiação ao PSD e confirma que renuncia ao governo do estado até o dia 2 de abril, que é o prazo limite. Aí, assim, é difícil de saber o que vai vir daí. Mas o fato é que, diante de Bolsonaro e Lula, evidentemente o contraste favorece muito ele. Eu sou aqui tido por membros do governo, né, até pelo próprio como um dos principais opositores dele na Assembleia, mas eu não deixo de reconhecer o fato de que ele é alguém que teve uma capacidade notável de colocar em andamento uma agenda de reformas bastante ambiciosa aqui no Estado. Teve seus erros, claro, que, enfim, poderia gravar um podcast inteiro falando sobre isso, mas não convém a nossa análise aqui, mas não posso deixar de notar o fato de que é uma figura que tem uma capacidade, que compreende a necessidade de reformas. Tenho minhas divergências basicamente pelo fato de que ele é um social-democrata, eu sou um liberal, né, mas dentro do campo democrático temos muitas afinidades e acho que ele, se conseguir construir uma coalizão de forças de centro, trazendo talvez o MDB, o União Brasil, ao lado do PSD, e se conseguir também neutralizar o Dória no PSDB, talvez consiga emergir uma possibilidade. Isaac? Eu estava aqui aprendendo e acabei me perdendo no que eu estava pensando aqui. Mas, de fato, o governador Eduardo Leite, ele tem... acho que a habilidade dele de governar é inegável. Assim, o Rio Grande do Sul tinha uma situação quando ele tomou posse, hoje a situação financeira sanitária do Estado é outra. Sim. Não vou entrar no mérito disso na frente de um deputado estadual do Estado, mas, contudo, eu imagino que essa tentativa dele de se tornar viável pelo PSD pode morder ele pelas costas, porque a gente sabe que na política existe o acordo, né, e a palavra do político ela tem que valer. Então, se a partir do momento que ele fala que vai aceitar o resultado das prévias, entra forçando as prévias na campanha competitiva,
não vence e começa a buscar uma saída para driblar o acordo que ele fez, isso acaba pesando contra ele, inclusive numa nova filiação. Gilberto Kassab é um dos articuladores políticos mais competentes do Brasil, ouso dizer que top 3 dos mais competentes, e ele vai saber, e ele vai ter isso na cabeça, mesmo que o Eduardo Leite venha a ser candidato pelo partido dele. Bem, eu sou suspeito de falar qualquer coisa do Eduardo Leite, porque eu já fui funcionário dele. Eu não posso. Na verdade, eu posso. Eu não tenho mais obrigação legal nenhuma. Então eu poderia. Mas assim, eu trabalhava para o Eduardo Leite. Eu não sabia. Trabalhou o quê? E posso dizer, para mim ele era um chefe bom. Mas o que acontecia lá era outra. O que acontecia dentro do palácio era uma coisa e uma gestão do Estado é outra. Mas o que eu posso dizer é, sim, eu vi. Trabalhou. O que tu fez aqui? Não sabia. Eu era parte do cerimonial do Palácio Piratini. Ah, claro! Porra, cara. Mas hoje tá numa melhor aí. Discreta e que facilmente as pessoas esquecem. Mas enfim. Eu acho que o Eduardo Leite passar para o PSD não... Importantíssimo, claro, sempre. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que o Eduardo Leite passar para o PSD vai deixar... Eu acho que pelo menos no long term, lá para frente, eu acho que não vai pagar muito para ele, porque principalmente se queimar com o PSDB, hoje não valeria muito a pena. O PSDB é maior que o PSD, infelizmente. Mas é que existe uma certa complacência com furar a fila do Dória, né? Porque o Dória é alguém conhecido por ter feito isso e muito marcado por ter feito isso. Então, no establishment político, me parece que existe uma complacência com essa possibilidade. Eu acho que o maior risco para ele, na verdade, é o próprio PSD, porque todo mundo sabe que o Kassab tem uma proximidade histórica com o Lula e com o PT, e que, enfim, vinha construindo uma tentativa de candidatura neutra do Pacheco, provavelmente com vias a garantir que não precisasse apoiar ninguém no primeiro turno para apoiar o Lula no segundo. Então é complicado se estabelecer uma negociação tão firme e tão sólida com alguém que trabalha nesses termos e que tem uma visão assim pragmática nesse nível, né? Sim. É uma tese interessante, de fato, mas já que a gente está partindo para essa questão dos partidos e etc., eu acho que uma boa questão para a gente encerrar e acaba sendo uma questão um tanto atraente, como saber quem é que vota em quem, mas ainda assim é uma questão que tem que se fazer. Candidato surpresa. Vocês imaginam que aparece mais alguém no meio dessa disputa? A gente falou do Eduardo Leite surgindo pelo PSD, que é uma surpresa, apesar de saber das intenções dele. Mas alguém mais... Eu acho que vai sair candidato, sim. Eu acho que dificilmente o Dória vai conseguir manter uma candidatura, ou se for, vai ser uma candidatura absolutamente desgastada e irrelevante. Eu acho que eu tenho visto movimentos que talvez levem até uma desistência daqui a pouco do Moro, né, por conta dessa falta de apoio orgânico e dessa queda nas pesquisas, e dessa falta de concretização daquela esperança que havia, que daqui a pouco, se o Moro lança uma candidatura e não consegue sustentar ela, pode inclusive colocar em risco o próprio partido, que vai ter que estar pegando recursos que gastaria do fundão eleitoral e fundo partidário para ajudar a eleger deputados federais, que é algo fundamental para um partido, para estar botando na campanha presidencial do Moro, para estar pagando o salário dele e de staff, e daqui a pouco os caciques começam a ver ali a conta não fecha. Né? Então não descartaria essa possibilidade. Não descartaria também a possibilidade do Eduardo Leite ter uma ascensão. Ao que tudo indica, o Felipe Dávila deve manter a candidatura até o final. O Novo sempre esteve aberto à possibilidade de compor uma candidatura da terceira via, mas teria que ser uma candidatura da terceira via com viabilidade, com adesão à nossa agenda, né?
né? Simplesmente abrir mão só para, tipo assim, pegar carona, não é o tipo de coisa que a gente faz, né? A gente é um partido que trabalha de uma forma diferente. A gente não quer ser mais um partido ônibus, a gente quer ser um partido, e a gente é um partido institucionalizado. Ainda somos um partido pequeno, mas somos um partido institucionalizado. Então, em termos de reforço da mensagem, é importante manter a candidatura até o final, mas eu acho que vai diminuir o número de candidaturas. Acho que a candidatura da Simone Tebet dificilmente vai até o final, acho que ela deve estar talvez mais buscando construir uma posição de vice, daqui a pouco alguma chapa, né? A Simone, que está sendo assessorada e apoiada pela minha querida Helena Landau, que é uma das maiores entusiastas do leite de todo o Brasil, né? Talvez isso sinalize alguma aproximação aí também, né? Inclusive, a Helena brigou comigo já várias vezes, de vezes que ela achou que eu estava pegando pesado demais com o leite, mas ela me entende também, né? É uma grande parceira aí do Livres e de toda a nossa trajetória. Isaac? Eu confesso que eu não tenho tanto essa visão assim. Eu nunca descarto a possibilidade de um candidato surpresa, mas hoje em dia eu não consigo ver quem poderia se viabilizar. Concordo com o Fábio, eu acho que a candidatura da Simone já nasce para cavar espaço, ela não nasce para ser viável até o fim. Mas eu não vejo qual outro nome poderia surgir assim com tanta força. Não descarto, acho provável, mas eu não saberia apontar hoje, a 7 meses das eleições, quem seria esse nome. Acho que aí nos próximos, talvez, 1 mês, 45 dias, a gente já começa a definir isso com mais clareza. O Felipe resolveu chamar 2 cientistas políticos cautelosos demais aqui com as suas previsões. Não vai ter grandes pontos bombásticos nessa live. A intenção era essa. Se fosse para chamar gente doida, eu já tinha chamado. Chamaria o Mamãe Falei, né? Se fosse para chamar gente doida, tu chamaria o Mamãe Falei. Dá para chamar o Mamãe Falei. Foi bem doido. Gente doida tem sobrando. Verdade. Como não dá gente doida, porque não dá para conversar muito bem, né? Uma hora ou dá processinho, ou a gente ganha o pote de ouro, né? Mas o pote de ouro só aparece uma vez a cada 100 vezes. O processo aparece quase todo dia. É uma estratégia viável, tornar o podcast famoso por fazer muita polêmica. Mas infelizmente ele se compromete com o contrário. Infelizmente. Essa coisa de integridade é muito difícil. Esse negócio de integridade realmente não dá certo. Não dá certo. Dinheiro eu já sei que não dá, mas eu acho que no longo prazo é uma estratégia que se paga. É uma estratégia que se paga no médio e longo prazo. Estou confiante nisso. Isso é verdade. Bem, eu não como mediador aqui, mas eu como cientista político, eu vou com vocês, não por cautela, mas sinceramente porque é a minha visão. Eu não vejo nenhum outsider, eu não vejo ninguém novo aparecendo. Eu vejo muita gente desistindo, a Simone Tebet, que sinceramente eu não sabia da existência do nome dela até ano passado. Ela foi o grande presidente do Senado, Ramesh Tebet. Sim. Ela ganhou uma exposição nacional quando ela quis ser candidata à presidência do Senado, né, em contraposição ao Renan Calheiros. Exatamente. Eu sou formado em relações internacionais e até eu sou formado em relações internacionais e mesmo como cientista político, minha formação é política internacional. Então, fazer o quê, né? Eu não gosto tanto assim do Senado. Mas só para terminar, eu vejo muita gente entrando como vice, e isso vai ser o que pode ser lá alguma coisa, pode dar alguma diferença, para melhor ou para pior. Bolsonaro, eu não vejo muito futuro com nenhum vice, porque ele ou ele dá uma facada nas costas, ou ele faz alguma coisa que no feito a pessoa acaba desistindo dele, virando as costas, e o Lula simplesmente vai procurar algum fantoche para ele.
sinceramente. Assim como o partido serve de fantoche para ele, a maior parte do futuro dele permanece mais ou menos dentro das escolhas dele, que são bem pragmáticas, considerando o cenário dele e a posição que ele está. Mas vamos chegando aqui ao final. Essa conversa tá boa, mas infelizmente a gente tem que acabar. E eu queria agradecer todo mundo aqui. A gente encerra mais um episódio do Bem-Estar Capital. Hoje a gente recebeu o deputado Fábio Osterman. Obrigado, Fábio, por ter vindo. E obrigado pela conversa, principalmente. Obrigado, Isaac, por ter comparecido hoje à noite também conosco. E acompanhem essas entrevistas. E acompanhem as nossas entrevistas do Bem-Estar Capital em todas as redes sociais, por favor. Vocês podem ver as nossas redes sociais em @Bem-Estar Capital no Twitter, Bem-Estar Capital no YouTube. E a gente volta em breve. Quer dizer, primeiro vocês podem dar um tchau, por favor. Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Isaac, aí pela parceria também nessa live. Acho que foi um papo bacana. Espero que o pessoal siga acompanhando, faça como eu e acompanhe o Bem-Estar Capital. Eu ouço no Spotify, né? Eu acabo não tendo tanto tempo de ficar na frente do YouTube e nem tanto interesse de ver essa gente que bota a cara aqui nos vídeos, né? Por mais que tenha gente muito mais bela que eu e o Isaac, eventualmente aqui eu sou muito mais do áudio, que eu ouço em oportunidades variadas. Então acompanhem no Spotify, na sua plataforma de podcast aí. E claro, quem tiver interesse, me siga nas redes aí também. Eu, inclusive, tenho o meu próprio podcast, que é um nome não muito criativo, é basicamente Podcast Fábio Osterman, mas é um podcast por meio do qual eu tento trazer debates um pouco além do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu praticamente não falo do meu trabalho como deputado, falo mais sobre ideias em nível de Brasil e mundo, né? Inclusive, o meu último entrevistado foi o Luiz Felipe Dávila. Inclusive, o episódio número 30. Se quiser conferir lá, já vou ouvir. Osterman. Já vou ouvir, ganhou mais um ouvinte. Um prazer. Prazer te conhecer, Isaac. E prazer revê-lo, Felipe. Prazer todo meu, deputado. Também queria agradecer aí pelo convite, Felipe. Muito, muito bom poder participar dessa conversa. É sempre bom ouvir mentes razoáveis conversando em de tanta loucura, né? A guerra, eleições, enfim, é sempre bom poder ter um debate saudável e respeitoso aqui. Então, muito obrigado a todos que assistiram até agora e até em breve.